Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo falando dos atentados que aconteceram em Brasília na semana passada. Olha só, a Polícia Federal realiza uma operação contra suspeitos de organizar e também financiar os ataques em Brasília. O interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou sobre as investigações relacionadas ao caso. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro mais um suspeito de organizar e financiar os atos de depredação na Praça dos Três Poderes no último dia 8. Dos 3 mandados de prisão temporários pedidos, um foi cumprido em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Os outros 2 alvos não foram localizados. A PF também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Na ação, a Polícia Federal apreendeu celulares, computadores e vários documentos. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou que estão ouvindo os últimos depoimentos dos mais de 1.300 detidos nas manifestações. Após a conclusão, vai ser feito um balanço geral sobre as informações coletadas e as ações adotadas. Capelli afirmou que pelo menos 44 policiais que atuaram para repreender os manifestantes ficaram feridos durante a ação. Segundo ele, entre os radicais havia gente treinada e preparada para os ataques. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Ele acrescentou que as informações colhidas nos depoimentos vão ajudar a identificar os suspeitos, assim como as imagens e o material coletado no campo pela perícia. E atenção a esse alerta: o Brasil tem quase 4 milhões de pessoas em áreas de risco de desastres. O levantamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil em 1.600 cidades. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, 3.900.000 pessoas vivem em mais de 13.000 áreas de risco de desastres no país. Do total, cerca de 4.000 dessas áreas, ou cerca de 30%, são consideradas de muito risco. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo estão entre os estados com mais áreas de risco para desastres. Entre as áreas identificadas pelo órgão nas 1.600 cidades mapeadas, os riscos de deslizamento e inundação são os que aparecem com maior frequência. Além das próprias ameaças da natureza, a gravidade do problema se mede a partir dos aspectos socioeconômicos, já que as camadas mais pobres da população brasileira são as mais afetadas. As famílias com menos recursos são obrigadas a viver em áreas ambientalmente frágeis, em costas e beiras de córrego. Na capital paulista, por exemplo, as famílias que vivem em áreas de risco têm renda domiciliar média de R$ 1.600, 54% menor que a média da cidade. A história de como as grandes cidades foram construídas no Brasil, desrespeitando os espaços dos rios e os transformando, é outro motivo determinante para que a população sofra com os desastres ambientais. Mapear essas áreas é o primeiro passo para propor medidas para reduzir os riscos. A prioridade de atuação deve ser identificada a partir dos cenários e da concepção de planos municipais de redução de risco. E eu falo agora das notícias internacionais. Dia de luto nacional no Nepal. Autoridades afirmaram que não há chances de sobreviventes serem encontrados no acidente aéreo deste domingo, considerado, aliás, a pior catástrofe deste tipo no país em 3 décadas. Mais de 70 pessoas estavam a bordo da aeronave. Nem todos os corpos foram recuperados até agora, mas autoridades afirmaram que a chance de encontrar sobreviventes é nula.
O avião, um ATR-72 da companhia Yeti Airlines, que saiu de Katmandu, capital do Nepal, caiu com 72 pessoas a bordo pouco antes das 11 horas da manhã no horário local. A aeronave foi encontrada ainda em chamas em um precipício de 300 metros de profundidade na cidade de Pokhara, porta de entrada para alpinistas do mundo todo. O setor aeronáutico do Nepal cresceu muito nos últimos anos, tanto no transporte de mercadorias quanto de turistas. Apesar disso, devido à falta de treinamento da equipe e a problemas de manutenção, as empresas geralmente sofrem com problemas de segurança. O país do Himalaia também tem algumas das pistas mais remotas e complicadas do mundo, ladeadas por picos cobertos de neve, que tornam a aproximação desafiadora até mesmo para pilotos experientes. E ainda falando de notícias internacionais, começa hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento conta com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eles vão representar o Brasil e discutir com a comunidade internacional temas relacionados a pautas econômicas e também a questões ambientais. Desta vez, o tema do encontro de líderes, empresas e da sociedade civil, que começa nesta segunda-feira, será a cooperação em mundo fragmentado. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, acontece praticamente uma semana depois dos ataques aos três poderes em Brasília, o que coloca o país como protagonista aos olhos do mundo na defesa do processo democrático. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o Brasil no encontro e discutir com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais, mostrando que essas duas agendas estão conectadas. Entre as pautas da ministra, já alinhadas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, duas mensagens-chave devem ser levadas ao lado do titular da Fazenda aos participantes do fórum. Economia e sustentabilidade vão andar juntas no governo e a democracia brasileira está sólida, apesar dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro, que destruíram as sedes dos três poderes da República. A previsão é de que Marina Silva participe do primeiro debate público logo após a cerimônia de abertura. Pela agenda do ministro da Fazenda, Haddad deve participar de debates na terça e quarta-feira, tratando sobre temas como a desaceleração econômica global e os desafios sobre as demandas domésticas. O Fórum Econômico de Davos começa nesta segunda e se encerra na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. E olha que legal essa notícia. No domingo aconteceu um fato inédito no futebol brasileiro. Apenas mulheres e crianças estavam na arquibancada do estádio Couto Pereira, em Curitiba. Vamos ver como é que foi. Os gritos vindos da arquibancada estavam diferentes no último domingo no Couto Pereira. Isso porque o público no estádio era formado por quase 9.000 mulheres e crianças. O motivo foi uma briga entre a torcida do Coritiba e do Atlético no Campeonato Paranaense no ano passado. A confusão rendeu 3 jogos de portões fechados para o Coxa Branca. Porém, o clube, por meio de uma liminar, conseguiu que o jogo contra o Arucó fosse realizado com a presença só de mulheres e crianças menores de 12 anos. As torcedoras não ficaram devendo em nada para os homens. A festa foi linda, com bandeirão e bateria. E o melhor, elas não pararam de cantar em nenhum momento. E o mais importante de tudo, protagonizaram um momento histórico para o futebol nacional. Em campo, o Coritiba fez valer o apoio e conquistou a vitória por 1-0. O atacante Aleph Manga definiu o resultado da partida. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!